Em última instância, a meta de cada um de nós é experimentar um estado de paz, um estado de equilíbrio, a homeostase, esse estado natural de estar bem, de sentir-se bem. A questão é que, de novo, nós somos desafiados pela vida e pelas diversas situações, muitas das quais não podem de fato ser mudadas porque não dependem de nós. Situações no macro, situações que acontecem no mundo e que acabam afetando a nossa vida cotidiana em vários aspectos. Epidemias, situações econômicas, questão política. Muitas dessas questões não estão nas nossas mãos, ainda assim nós vivenciamos o efeito de todas elas. Então, de que forma nós podemos viver nesse mundo complexo, caótico, cheio de desafios, e ainda assim continuarmos avançando em direção a essa experiência de paz, a essa experiência de equilíbrio? É aí que entra a importância do autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele nos dá outros ângulos, ele nos dá conteúdo, ele amplia o nosso menu de possibilidades que nós vamos usar para analisar tudo aquilo que acontece à nossa volta. E muitas vezes, com um diferente olhar, uma diferente perspectiva, nós somos capazes de não apenas mudar completamente o impacto negativo que aquela situação poderia ter sobre nós, mas a gente é capaz de ver na situação uma possibilidade, um convite. Aquela situação, às vezes, ao invés de negativa, ela pode se tornar até mesmo uma situação positiva, porque ela evoca algum tipo de movimento e, por que não dizer, mudança. A gente não se sente muito confortável com a ideia de mudança, porque associamos mudança à perda de alguma coisa. Muitas vezes associamos mudança à perda da nossa zona de conforto. E se a gente observar, muitas vezes a zona de conforto não é confortável o suficiente, porque não se traduz num estado de felicidade, num estado de satisfação. Então, uma das opções que nós temos frente às dificuldades é simplesmente seguir o fluxo, ir com o fluxo da vida, que mais cedo ou mais tarde vai nos levar a um espaço de calmaria, a um espaço de entendimento. Mais do que isso, por que não mudar o nosso olhar e conseguir entender que há benefício, que há ali um convite de superação, um convite para autotransformação, um convite para a gente entrar num espaço completamente novo. E quando a gente muda o olhar, o que isso automaticamente faz? Diminui a quantidade de pensamentos desnecessários que nós temos sobre as situações. E pensamentos desnecessários ou negativos são todos aqueles pensamentos que nós temos e que não impactam em absolutamente nada a situação do lado de fora, mas que evocam uma série de memórias e de emoções negativas que colocam a gente meio que num giro, que fazem com que a gente perca o rumo naquele dia ou naquele momento. E o pensamento inútil, ele também desgasta a nossa energia. Uma pesquisa que nos mostra um dado interessante, mostra que as pessoas mais estressadas não são aquelas que trabalham mais fisicamente, mas são aquelas que usam mais a mente, que pensam mais. Então, definitivamente, o pensamento, ele faz com que a nossa energia vá sendo gasta, vá se esvaindo. E aí, gastar pensamentos desnecessariamente significa gastar energia desnecessariamente. E aí a gente chega no final do dia com aquela sensação como se fosse um soldado voltando da guerra aos frangalhos, não é? Exausto.
e sem muita noção do que é que de fato você obteve como resultado de toda aquela batalha. Ao contrário, quando a gente muda a perspectiva, quando a gente agrega entendimento à situação, quando a gente busca esse aprendizado, o benefício, a oportunidade, o que acontece? Ao economizarmos pensamentos, economizamos poder, economizamos energia, aliás, e ao economizarmos energia, acumulamos poder, poder interno, poder espiritual. E o poder espiritual muitas vezes é o que é necessário para a gente empreender, para a gente dar um novo passo. Inclusive, é o que é necessário para a gente poder estabelecer essa conexão sutil com a fonte de benevolência, que é Deus. E dessa forma, com esse poder e com essa conexão, nós somos capazes de agir de maneira a mudar a nossa realidade, a mudar o mundo à nossa volta, a ampliar as nossas possibilidades. Então, um exercício prático que a gente pode fazer durante o dia é, frente às dificuldades, parar por um instante e pensar de que forma eu posso ver essa situação de um outro ângulo. Qual seria o benefício dessa situação? Será que, frente a essa situação difícil, eu consigo listar pelo menos 5 benefícios, 5 coisas que eu estou adquirindo através dessa situação? E dessa maneira, perceba o impacto que isso cria na sua vibração, na sua energia. E você vai chegar no final do dia, sim, talvez cansado, mas com essa sensação de missão cumprida e com essa sensação de aquisição. Você hoje se tornou uma pessoa melhor. Você se aproximou mais da sua meta, da plenitude. Você manteve a sua conexão com o divino. E por que não dizer, você se tornou um master e um mestre da sua própria vida, desenvolvendo essa maestria sobre as diversas situações.